é a pauta que fala sobre o mentiroso profissional, né, o senhor Jair Messias Bolsonaro, que mais uma vez espalhou um monte de desinformação contra o presidente Lula, contra o Estado brasileiro, e precisa e deve ser repreendido, tá? Eu até fiz um vídeo no canal Historiador, que por questões técnicas de internet, era para ter saído 2h15, mas acabou não saindo porque por algum motivo lá minha internet ficou limitada e o vídeo não subiu. Vai sair agora às 18h30 mais ou menos, onde eu falo sobre essa questão do Bolsonaro falar tudo o que ele está falando aí, porque ele sabe da limitação intelectual de parte dos apoiadores dele, e também sabe que muitos desses apoiadores não querem saber de verdade, não querem saber, chega a desfocou, né? Não querem saber da verdade, não querem entender o que é que está acontecendo, basicamente vai repetir qualquer coisa que o mito delas disser, porque é assim que funciona uma seita. Seita, inclusive, guarda essa palavra, porque a gente vai falar ela de novo aqui hoje, né? No final da live a gente vai falar também sobre essa questão de seita, mas ele espalhou, por exemplo, mentiras de que o Partido dos Trabalhadores seria aliado do Hamas, que o poder de consumo dos brasileiros tem diminuído, que o Brasil está enfrentando um problema, que o mercado do agro está passando por dificuldades. Lá no canal Historiador, no vídeo que vai sair, eu até mostrei que além do Plano Safra, que se não me falha a memória, pesquisa aí depois, Maico, o Plano Safra, se não me falha a memória, vai ser investido aí 365 bilhões de reais para o mercado do agronegócio no Brasil. Foi refletido, inclusive, grande produção no ano passado. É isso mesmo? Pode botar na tela, 354, né? E 64, 465, 354 bilhões e 200 milhões. Tá aí, ó. Plano Safra, aumenta, volta ali de novo para eu ler o título lá. Plano Safra 2023-2024 é o maior da história, elogia o senador Paulo Paim. Bota aí e sublinha o valor ali, Mike, para as pessoas verem lá, ó, 364 bilhões e 200 milhões de reais. Então tem crítica assim que a gente faz, que o presidente Lula faz ao agronegócio, né, especialmente o agronegócio porco, o agronegócio que viola a lei, o agronegócio que é praticado por criminoso, e tem o agronegócio que se enquadra na lei e que vai ser beneficiado, inclusive, com o Plano Safra. Tá aí, ó, o maior investimento disponível, né, a maior linha de créditos ali, de investimentos disponível para o mercado do agronegócio no Brasil, né, em toda a história. 364 bilhões e 200 milhões de reais. Isso porque o presidente Lula odeia o agro, segundo o Bolsonaro, né? Que se ele não odiasse o agro, com certeza o resultado seria muito maior do que a gente já está vendo aí. E aí, para a gente partir para outro ponto importante aqui, Maico, eu quero trazer para vocês aqui também na tela as falas do Bolsonaro, né? O que é que ele falou sobre essas questões aí, atacou o agro, atacou... Bota aí, Maico, na tela o vídeo. Tem um vídeo aí, pode mutar o meu som. Essa conta quem pagar são vocês. Tenho contato com gente do Brasil todo. Vocês estão perdendo o poder aquisitivo. Mãos atadas. Ontem conversei com um cara aqui que tem um comércio lá no alto da Serra das Araras ali. Vendia 20 carros por mês, está vendendo 5. Fui no Ceasa de Minas Gerais, sem querer, fui lá, passar a avenida, passei por lá. Sim. Eu perguntei como é que estava o fluxo de venda. Olha, está meio parecido com o ano passado. Eu perguntei, e a margem de lucro? Diminuiu. Os caras só estão vendendo porque são bens perecíveis, ao preço mais compatível, né? É praticamente sem lucro. Né? O mundo não perdoa, a economia não perdoa. É igual, desculpa aqui o termo, né? É um casamento. O cara está namorando, um fala pro outro, mora até embaixo da ponte contigo. É verdade, né? Mas quando a realidade chega, não é assim. Não é assim. Tá? Tudo. Vamos ter problema enorme de quebra de safra esse ano, vários fatores. Entre eles, o homem do campo não acredita no governo, que o tempo todo ataca o homem do campo, é fascista. O MST voltou a funcionar, não tinha MST, praticamente não existia o MST comigo. A violência diminuiu meu governo pela polícia de armas para o pessoal de bem. Ele acabou com isso. Armamento só para bandido. Nem CAC tira mais. Nem tira mais não. A polícia externa nossa está péssima. Ele não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. Na verdade, o Hamas é aliado ao PT. Assim como as Farc da Colômbia o Eu são. vi a reportagem, ele dava dinheiro, prometia dinheiro, 20 bilhões. A escolha se une para prosseguir no poder. Um ajuda o outro. Quando se emprestava lá atrás e voltou a se emprestar dinheiro agora para outros países, para fazer obras, países ditatoriais, na verdade,
Parte é para obra, a parte retorna para retroalimentar o poder político deles. Agora, qual é o problema? Nós estamos no mesmo barco, pessoal. Se alguém, porventura, que votou no PT, pode ser que exista, tudo bem, pode ser que exista. Não dá para comparar, pode ser um cara horrível, mas o outro cara é péssimo. Não tem como dar certo. Ainda bem que ele sabe, né, que ele é um cara péssimo. Pelo menos isso ele sabe, né, que ele é um cara péssimo. E a gente precisa lembrar aqui dois pontos também relacionados ao Bolsonaro. Ele falou um monte de groselha aí, um monte de mentira, um monte de baboseira, um monte de abobrinha. Entre as baboseiras e abobrinhas que ele falou aí, por exemplo, estava a questão do poder de compra. Tanto que se você botar na internet, Mike, pode tirar esse comentário da tela e pesquisar aí, ó. Bolsonaro é o primeiro presidente que vai deixar o poder com o salário mínimo desvalorizado, né? Perdendo o valor de compra. Poder de compra, né? Como a gente costuma falar. Bota assim, poder de compra no governo Bolsonaro, que vai aparecer um monte de matéria aí. E ele é o primeiro presidente, desde a redemocratização, nem Fernando Collor acho que conseguiu isso aí, ó. Né? Ser o primeiro presidente, depois da redemocratização, a conseguir fazer com que o salário mínimo perca valor, né, de poder de compra. Achou aí? Pode botar aí, ó. Olha lá, com Bolsonaro e Guedes, salário mínimo perde poder de compra pela primeira vez desde o Plano Real. Eu não sei se antes de Fernando Collor, Fernando Henrique, né? Para ser bem correto aqui, que foi quando o Plano Collor foi criado ali entre Itamar e Fernando Henrique, mas tá aí, ó. O poder de compra do brasileiro realmente foi perdido na sua gestão. E agora, o poder de compra, pode botar aí, ó. O poder de compra no governo Lula aumenta, vai aparecer lá, ó. No governo atual do presidente Lula, o poder de compra aumentou de novo. Poder de compra no governo Lula, pode colocar aí. Vai aparecer que o poder de compra aumentou. Tá lá, ó. O poder de compra aumentou no governo Lula, diferente do que o Bolsonaro tá falando. A inflação caiu, tá lá, ó. Pode botar aí, ó. Com alta real de 2,8%, Lula retoma a valorização do salário mínimo. Até a gestão do Michel Temer, você ainda teve uma valorização, acho que de 2,7% do salário mínimo, 2,8%, 2,7%. Na gestão do Jair Messias Bolsonaro, você teve uma perda ali de 1,7%. E aí ele vem falar que no governo Lula não tá tendo isso, não tá tendo aquilo. Salário mínimo é mentira, a gente já tá vendo. Inflação é mentira, a gente já tá vendo. A questão do mercado do agro, que ele disse que o agro é isso, que o Lula tá com o agro. A gente viu também que o agro não só bate recordes em produção de grãos agora em 2023, como também vai receber ali um investimento de uma linha de crédito no Plano Safra de mais de 364 bilhões com B de bola de reais para pequenos produtores, médios produtores, grandes produtores. O Brasil bateu outro recorde também com 100 milhões de brasileiros ocupados, ou seja, metade da população brasileira trabalha. No governo Bolsonaro era desemprego, era fila do osso. Aí ele falou outra coisa interessante, né? Não, porque os carros, ninguém tá conseguindo comprar carro, que eu encontrei um cara ali, não sei aonde, o cara disse que não tá vendendo carro, que antigamente vendia não sei quantos carros por mês, 20 carros, acho que ele fala aí, né? Hoje vende 5, vendia 30, 20, sei lá, hoje vende 5. A culpa é de Bolsonaro. Como assim, Carlita? A culpa é de Bolsonaro. A taxa de juros sob a gestão do Campos Neto no Banco Central ficou ali em torno de 13,75%. Eu não sou economista, mas eu acompanho muita gente ligada ao mercado de economia falando sobre isso, inclusive o próprio Eduardo Moreira, nosso amigo lá do ICL, né, o Instituto de Conhecimento Liberta. Se você tem uma taxa de juros muito alta, quando você vai fazer um financiamento, quando você vai buscar uma linha de crédito, acontece o quê? Os juros é muito elevado. Então, o crédito diminui. Quer um exemplo prático? Há mais ou menos uns 8 meses atrás, eu fui trocar o meu carro. Eu fui trocar o meu carro por outro carro e eu ia dar mais ou menos uns 70% a 80% do valor do carro novo que eu ia comprar. E o meu crédito não foi aprovado. Você acredita nisso? O meu crédito não foi aprovado. O juros ainda estava em 13,75%. O meu crédito não foi aprovado, por quê? Porque quando você pega lá o saldo de 20 mil, 25 mil, 30 mil que resta e vai fazer o financiamento, esse crédito aí aumenta dependendo do tempo que você vai fazer, às vezes chega até a dobrar o valor. E aí o que é que acontece com os bancos e as instituições financeiras? Eles entendem que se os juros é muito alto e a parcela vai ficar muito alta ou por um período muito longo de pagamento, a possibilidade de inadimplência é muito grande. Então eles preferem não conceder o crédito. E não é só crédito para carro, não, tá? É crédito para tudo. E olha que já reduziu no governo Lula, acho que a taxa Selic, confirma aí, Maio, quanto é que tá a taxa Selic? Mas eu acho que tá em 11,75% agora. Então a taxa Selic reduziu, então com a taxa Selic em queda aí, a gente vai voltar a ter de novo crédito.
11,75, né? 11,75. Então, com a taxa Selic em queda, a gente vai voltar a ter aí crédito facilitado para as pessoas. Agora, sabe o que eu consigo entender com tudo isso? O que é que me revolta? É que não tem como esconder que esse escroto chamado Jair Messias Bolsonaro não tá nem aí pro Brasil. Ele sabe que os apoiadores dele o enxergam como se fosse um ídolo, um mito realmente, e sabe que não vai checar nada disso. Tudo que a gente trouxe aqui para vocês agora, que foi checado, que foi pesquisado, tenha a mais absoluta certeza que os apoiadores do mito, do Jair Messias Bolsonaro, não irão checar. Por quê? Porque se checar vai ficar assustado. Eu costumo citar o exemplo dos apoiadores de Bolsonaro da seguinte maneira. Imagina que você tem um artista que você acompanha, que você gosta, e que você sabe que aquele artista tem um monte de podre. E que você não quer saber os podres daquele artista, por quê? Porque como você enxerga ele como um ídolo, né? Como você enxerga ele como alguém que você admira, você não quer saber as coisas ruins que ele fez, porque senão você vai deixar de admirá-lo. Então o que é que os bolsonaristas fazem? Não pesquisam. Não pesquisam. A picanha durante o governo Bolsonaro, só para fazer uma alusão aqui, que ele fala muito de picanha, né? A picanha durante o governo Bolsonaro custava, aqui em Aracaju, custava R$ 75, R$ 78 reais. Eu compro picanha agora, quando eu compro, de 50, 55, 44, 48, dependendo do açougue. Quando é uma picanha importada, você chega a ver em açougue hoje, picanha importada de R$ 68 reais, R$ 78 reais, o quilo da picanha importada, Uruguai, Argentina, australiana e de outros lugares. Durante o governo Bolsonaro, a gente via pessoas perdendo emprego, dependendo da existência do auxílio para sobreviver, não por questão de opção meramente, mas porque não tinha outra alternativa. Agora não, agora a gente tem as alternativas aí em relação ao governo Bolsonaro, que é o emprego formal, né? Como a gente citou aqui, por exemplo, no início da nossa live agora, 100 milhões de brasileiros ocupados. O índice de desemprego alcançou os menores índices desde 2014, antes do golpe da Dilma. Aí a gente vai ficar discutindo se o Bolsonaro tá falando a verdade ou não. O Bolsonaro é um mentiroso compulsivo. E sabe por que ele precisa criar esse clima aí de oba-oba, esse desespero, esse estresse todo? Porque a extrema-direita não vive sem clima de instabilidade. A extrema-direita não vive sem propagar o ódio. A extrema-direita não vive sem espalhar desinformação. A extrema-direita é isso. Pergunta o que Bolsonaro fez nos 4 anos que ele esteve no poder, além de ser responsável direta ou indiretamente por ações ou omissões pela morte de 700 mil pessoas. O Valdemar Costa Neto, Maico, no vídeo que eu soltei no meu canal no sábado, ele admite na entrevista lá que ele deu pro tal jornal O Diário, né, que é lá de Mogi das Cruzes, que ele ouvia e via várias mães dizendo que não iriam vacinar os seus filhos porque Bolsonaro tinha botado ali algum tipo de dúvida na vacina. Aí eu pergunto para vocês, quantas crianças não perderam a vida porque as mães foram influenciadas por Bolsonaro? Aí, para completar isso tudo, porque virou que meio um talk show dele, né? Ele vai lá conversar com esses apoiadores em um barzinho, pelo que eu percebi. E aí, agora, a última conversa dele, já que eu citei o caso do Valdemar Costa Neto, ele citou, por exemplo, o Bolsonaro citou a questão dos elogios que o Valdemar Costa Neto fez ao presidente Lula. Ele não gostou. Ele disse que tem gente aí que tá elogiando o presidente da República, tá ok? E aí, falando aquelas baboseiras, como sempre, material publicado aqui lá na Folha de São Paulo. Digo que eu só dar o crédito aqui, Maico, das matérias do Capelli lá na revista Fórum, né? A gente tem que dar o crédito. A matéria da revista Fórum é da Yara Vidal, a do Capelli, e a matéria do Bolsonaro é do Plínio Teodoro. E agora na Folha de São Paulo, a matéria é da Mariana Holanda. E tá aí na tela, ó. Bolsonaro fala em implosão no partido após elogios de Valdemar a Lula. Veja vídeo. E aí no vídeo ali ele fala, né? Não cita o nome do Valdemar, mas fica claro que ele está se referindo ao Valdemar, ao dizer que tinha gente ali que estava elogiando o presidente, dizendo que o presidente era isso, que era aquilo, e que não pode isso acontecer. Ex-presidente não menciona nome de dirigente do PL, mas fala em declarações absurdas. O ex-presidente Jair Bolsonaro citou a possibilidade de implosão do partido por declarações absurdas após o dirigente Valdemar da Costa Neto ter elogiado o presidente Lula do PT. O diálogo do ex-mandatário com apoiadores ocorreu no Rio de Janeiro e foi gravado e a Folha teve acesso ao vídeo. Um dos simpatizantes questionou sobre o PL, vir forte nas eleições deste ano.
Tudo na vida puxa um pouquinho para a vida familiar de cada um de nós. Problemas tem. Essa semana tive um problema sério. Não vou falar com quem. Se continuar assim, vai implodir o partido. Pessoa do partido dando declaração absurda, como o Lula é extremamente popular, manda ele tomar uma 51 na esquina ali. Lula não vem, respondeu o Bolsonaro. O que é engraçado, né, é que ele diz que Lula não sai para os lugares, que Lula não faz isso, que Lula não faz aquilo. E quando a gente vê nas imagens que Lula está em público, é o contrário que a gente vê. Né, o que a gente vê claramente é a popularidade do presidente Lula sendo enaltecida, sendo levantada, e as pessoas ali ficando emocionadas ao encontrar o presidente Lula. Simples assim. Agora, para onde é que ele foi? Eu conheci aquele lugar lá que ele teve recentemente, a Porto de Pedras. O meu amigo Marcelo Sebá, abraço, Sebá. Beijo pra você, meu amigo. Tô com saudade e preocupado com você, inclusive, viu? Se você estiver me assistindo, responda o meu WhatsApp, porque eu tô preocupado com você pra saber como é que você tá. A gente já não sei falar tem algumas semanas. Eu fui lá, né, na pousada da irmã do Marcelo Sebá. Lá tem uma pousada lá, Andréa, lá em Porto de Pedras, perto de Milagres, em Alagoas. E pelo que eu percebi lá, tem um monte de gente do Sudeste que foi pra lá fazer investimento. E lá é entupido de bolsonarista. E aí ele fala, não, porque o presidente Lula não sai na rua. Não, porque o presidente Lula não sei o quê. E por que você só vai para lugar que tem um bocado de bolsonarista? Tem apoiador de Lula lá? Tem. Eu vi também. Mas o que você vê de bandeira em defesa de Bolsonaro lá em Porto de Pedras e Alagoas não é brincadeira. E ele só vai para lugar onde ele se sente confortável. Só. Agora ele não falou, por exemplo, que ele teve na universidade essa semana aqui lá em São Paulo, foi vaiado. Não fala da visita que ele fez aqui no Nordeste, em algumas cidades, que ele teve de ver e ouvir o L, né? Gente chamando ele de genocida, de ladrão de joias. Isso ele não fala. Os eventos superlotados que ele fez. Mostra aí, Maico, a imagem. Não sei reproduzir o vídeo, não. Mas mostra aí como estava lotado lá, o lugar que ele estava ali com as pessoas. Pra quem não sabe, tá... Não, é essa imagem mesmo. É só botar na tela o vídeo lá. Aí. Compartilha essa tela aí. Aí, pode pausar. Pausa aí. Olha lá, ó. Tá lotado aí de apoiador, lotado. Uma multidão. E olha que ele está no Rio de Janeiro. Se não me falha a memória, essa imagem também em Angra dos Reis. Super lotado. Pelo amor de Deus. E aí eu vou falar pra vocês aqui que acreditam, né, nas abilolagens de Bolsonaro ainda aí, se vocês realmente acham que ele vai bater de frente com o dono do partido. Que o Valdemar não é o presidente do partido, ele é o dono do PL. E sim, o Valdemar tá acenando pro Lula. Oi, sumido. Tudo bom? Lembra daquela época que o Alencar foi seu vice? O Bolsonaro tá aí, mas se você conversar comigo, eu, chuto ele. Ele e aquela moça que ele chama de esposa. Eu, jogo eles pra fora do partido. Porque pra quem talvez não tenha percebido, o Valdemar tá buscando meio que limpar ali o PL, né? Você vê que casualmente ele faz algumas declarações controversas. Porque, repara, ele diz que o Lula foi perseguido. Ele diz que o Moro ultrapassou o limite da lei, enquanto os bolsonaristas do partido dele dizem que o Lula foi condenado de forma honesta pelo Sérgio Moro, e que Sérgio Moro é um exemplo, e que isso e que aquilo. Quer dizer, antes do Moro virar comunista, né? Porque, para quem não lembra, o Moro virou comunista há algumas semanas atrás, quando aprovou ali, quando teria votado ali no ministro Flávio Dino. Mas tá aí, o Bolsonaro querendo bater de frente com o Valdemar Costa Neto. Carlito, o que é que você acha que vai dar isso aí? Se o Bolsonaro quiser cantar de galo, ele vai cair fora do partido. E aí vai perder a mamata de mais de 40 mil reais que ele recebe, junto com a moça que ele chama de esposa também, ou com a senhora que ele chama de esposa também.